Bem-vindos a mais uma grande entrevista nesta caminhada para as autárquicas 2025. É nosso convidado Leopoldo Rodrigues, cabeça de lista do Partido Socialista à Câmara Municipal de Castelo Branco. Leopoldo Rodrigues, permita que o trate assim. Bem-vindo a esta conversa e bem-aja por aceder parte do seu tempo para trocarmos estas ideias. A minha primeira questão é a grande decisão, que é pessoal, é muito sua, já não é a primeira vez que toma esta decisão, mas é uma recandidatura e é sempre pensada em família, nos amigos e também no partido político que vai representar. Foi fácil? Agradeço o convite para poder falar aos albicastrenses. De facto, não foi difícil. A minha candidatura assenta num princípio, e o princípio é fazer o que ainda não foi feito. Nós estamos na Câmara Municipal há 4 anos. Durante estes 4 anos trabalhamos muito, iniciamos projetos, desenvolvemos projetos e estamos a trabalhar em prol dos albicastrenses. E como dizia, portanto, estamos aqui e estamos a apresentar aos albicastrenses para fazer o que ainda não foi feito. Mas mais do que isso, porque entendemos que a política precisa de homens sérios, precisa de homens determinados, precisa de homens com experiência e precisa de homens que não passem o tempo a dizer mal, que não passem o tempo a lançar o ódio, que não estejam na política por vingança. E é esse o foco que nos traz, é esse o objetivo que nos traz. Luís Paixão, eu queria começar por 2021, mais concretamente pelo dia 5 de agosto de 2021, portanto faz agora há praticamente 4 anos. E nesse dia 5 de agosto de 2021, a Reconquista publicava no título esta notícia. Uma notícia dramática para Alquins e para os alquinenses e que mostrava ao Conselho, mas mostrava também ao país que a Dialmar, uma empresa icónica, uma empresa de referência, tinha encerrado as suas portas. Eram cerca de 300 trabalhadores que, a partir dessa altura, entravam no desemprego. Era eu, na altura, diretor do Centro de Emprego e Formação Profissional e uma das minhas primeiras ações foi delinear um plano para a integração desses trabalhadores, portanto, para a inscrição desses trabalhadores no Centro de Emprego e Formação Profissional, de modo a terem uma outra oportunidade. Mas não me fiquei por aqui. Eu era, na altura, também candidato à Câmara Municipal pelo Partido Socialista. E logo que soube desta situação da Dialmar, a primeira coisa que fizemos foi entrar em contacto com os membros do Governo. Ou seja, entrar em contacto com quem tinha a capacidade de decidir, com quem tinha a capacidade de nos ajudar. Enquanto os outros deixaram que ir a Dialmar e deixaram que ir os trabalhadores da Dialmar, nós começámos a agir. E começámos a agir junto ao Sr. Primeiro-Ministro, do Sr. Ministro da Economia e também junto ao Sr. Secretário de Estado da Economia. E os resultados são conhecidos de todos. Passados alguns meses, e eu recordo-me outra notícia também da Reconquista, do dia 27 de janeiro de 2022, passados alguns meses tínhamos esta notícia, a reabertura de Dialmar, com outro grupo, com outro investidor, mas que dava uma nova esperança a Alcaíns e dava uma nova esperança aos alcainenses. E este é o marco do nosso mandato, o marco de 4 anos. Iniciámos esta defesa de Alcaíns e dos alcainenses ainda enquanto candidatos e, passados poucos meses, reabrimos a fábrica de Alcaíns e reabrimos-la com cerca de 200 trabalhadores, lançando novamente a esperança e lançando novamente um projeto que é um projeto estruturante para Alcaíns e para o Conselho. E este é, no fundo, a nossa forma de estar e é a nossa forma de agir. E ao longo deste mandato foi isso que procuramos fazer, o emprego como foco principal da nossa ação. A reabertura de Dialmar, como disse, foi um momento importante, porque deixámos de ter 300 pessoas desempregadas e passámos a empregar mais cerca de 200 pessoas, mas ao mesmo tempo começámos a trabalhar num projeto de longo prazo, porque estes projetos não são instantâneos, num projeto de longo prazo para trazer mais emprego e para trazer melhor emprego para Castelo Branco. E ao longo destes 4 anos, posso dar alguns exemplos, e apenas alguns exemplos daquilo que fizemos a esse nível. A abertura da TRH no Centro Histórico, nos antigos CTT, a abertura da Noesis, também nos antigos CTT, a juntar aos 200 postos de trabalho da Dialmar, são mais cerca de 60 postos. A nova fábrica da Aptiv, em que a Câmara Municipal teve um papel importante na disponibilização de instalações para que a empresa aqui se pudesse instalar, são cerca também de mais de 60 postos de trabalho, com uma faturação muito importante. E outros projetos que estão em curso e outros projetos que hão de vir para Castelo Branco. Dentro de algum tempo será inaugurado as novas instalações da Santos Ival, está em construção uma outra fábrica junto à Vicorte, uma fábrica para fabricar cabos para telecomunicações. Temos, portanto, um conjunto muito interessante de investimentos que geram emprego, investimentos que geram emprego de qualidade. Mas também nos ficamos por aqui. Houve uma determinada altura em que eu apanhei o avião para Geneve. E apanhei o avião para Geneve para ir ao encontro da empresa da Açul e para lhes dizer o que é que eles precisavam para se virem fixar em Castelo Branco, para que eles pudessem ter a sua oportunidade e poderem ter operação em Castelo Branco. E foi isso que aconteceu
aconteceu. Foi a partir desse contacto, foi a partir dessa reunião que a Dassault decide investir em Castelo Branco, abrindo uma nova perspectiva. Porque também me deixo-lhe dizer, Luís Paixão, Castelo Branco tem infraestruturas, mas infelizmente ao longo de muito tempo não soube aproveitar e potenciar essas infraestruturas. E é isso que nós estamos a fazer também no Aeródromo Municipal. O Aeródromo Municipal tem imensas potencialidades. Nós já neste mandato aumentámos a placa de estacionamento de aeronaves para o dobro. E neste mandato, como dizia, atraímos para Castelo Branco a Dassault. A Dassault é um gigante internacional na área da aeronáutica. É uma empresa que fabrica aviões, seja aviões de executivos, portanto, para executivos de empresas, seja aviões que entram no mercado que hoje é muito falado, da defesa. E a Dassault hoje está em Castelo Branco, abrindo também por esta via uma nova área de investimento e uma nova área de atração para Castelo Branco, que é o cluster da aeronáutico. E juntando a Dassault, tendo como foco e como âncora a Dassault, a Câmara Municipal, a que eu lidero, decidiu criar o cluster da aeronáutica. O cluster da aeronáutica engloba a Dassault, obviamente, engloba também empresas locais que já trabalham na área da aeronáutica, dou alguns exemplos, a Dinifera, a McAlby, e engloba também o ISQ, que é uma empresa, é uma entidade de referência na nossa região e também no país, e engloba, como não podia deixar de ser, a ciência, engloba, como não podia deixar de ser, as instituições de ensino superior, a UBI, o Instituto Politécnico, mas também o Centro de Emprego e Formação Profissional e também a Escola Nuno Álvares. Estamos neste momento a trabalhar para que Castelo Branco, já nos próximos meses, possa oferecer àqueles que aqui vivem, mas também àqueles que possam procurar Castelo Branco para viver e para trabalhar e para estudar cursos de manutenção aeronáutica. É uma área que consideramos muito importante, porque a partir da formação de técnicos de manutenção aeronáutica podemos atrair mais empresas para a zona do aeródromo municipal e empresas que vão, certamente, criar emprego de qualidade e emprego diferenciado. Mas o cluster aeronáutico não se encerra aqui. O cluster aeronáutico tem também como foco e tem também como objetivo trazer para aqui escolas de formação de pilotos. E já temos mais 2 escolas de formação de pilotos que procuram Castelo Branco e que veem em Castelo Branco uma boa oportunidade. Porquê? Porque o aeródromo municipal tem as condições adequadas, era, como dizia, uma infraestrutura não aproveitada, nós estamos a dar-lhe vida e estamos a direcioná-la para aquilo que é importante, que é a criação de emprego e a criação de riqueza no concelho de Castelo Branco, e porque à volta do aeródromo municipal temos um conjunto de terrenos que podemos perfeitamente utilizar para uma nova área de localização empresarial. É também aí que estamos a trabalhar, para termos uma outra área de localização empresarial e para darmos oportunidade àqueles que se querem fixar em Castelo Branco, que querem trazer riqueza para Castelo Branco e que querem criar dinâmicas empresariais. E estas são, efetivamente, algumas das razões que me levaram a candidatar. Como disse, não foi difícil. Não foi difícil porque nós sabemos o caminho que estamos a construir, sabemos o projeto que estamos a construir e temos bem consciência da importância da nossa experiência, dos nossos objetivos e da nossa estratégia para aquilo que é o futuro de Castelo Branco. Pergunto-lhe porque o emprego, e é muito curioso que este cluster de que fala é o futuro. Hoje, o mundo, aliás, com as notícias até recentes das aeronaves de combate aos fogos florestais, que é mesmo uma necessidade. A minha pergunta é, a nível de escola, a nível de instituição superior, vamos ter algo muito concreto, além dos cursos, como, por exemplo, uma escola mesmo dedicada à aeronáutica? Como disse, nós criamos o cluster da aeronáutica e envolvemos o Instituto Politécnico de Castelo Branco, envolvemos a Universidade da Beira Interior, que já tem um curso de aeronáutica, e envolvemos também a Escola do Ensino Secundário, a Escola Nuno Álvares e o Centro de Emprego e Formação Profissional. Para além disso, porque precisamos de conhecimento e precisamos de empresas ou de entidades que já façam certificação na área da aeronáutica, porque ela não é uma certificação fácil de fazer, porque necessita de licenças que não são também fáceis de obter, envolvemos uma outra entidade que é a Senfortec. A Senfortec trabalha em articulação com todas estas entidades e, como dizia, estamos a trabalhar no sentido de cada um, seja a Escola Secundária Nuno Álvares, seja o Instituto de Emprego e Formação Profissional, seja a Senfortec ou seja o Instituto Politécnico de Castelo Branco, possam desenvolver formação, complementando nos diferentes níveis de qualificação aquilo que nós entendemos importante para este desenvolvimento da aeronáutica em Castelo Branco, que é a manutenção aeronáutica. Mas nós também entendemos
que um território se faz com pessoas e se faz para as pessoas. E foi essa também a nossa preocupação ao longo deste mandato. Não deixar que as pessoas para trás, dar atenção às pessoas e às suas necessidades e ter também em atenção aquilo que é fundamental numa região e num território, que são os mais jovens. As famílias mais jovens. As famílias dos jovens dos 20, 30 anos que têm obrigatoriamente, do nosso ponto de vista, de fazer parte de um projeto de desenvolvimento de Castelo Branco. E foi por isso que, ao longo deste mandato, desenvolvemos um conjunto de políticas públicas, municipais, muito direcionadas para essas faixas etárias. Nós abrangemos todos os escalões da população, mas eu agora queria falar em concreto destas faixas etárias. Foi por essa mesma razão que nós decidimos, logo no início do mandato, tornar gratuitas as refeições no pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Envolvemos com esta medida 3.799 crianças, ou seja, 3.799 pessoas que foram abrangidas pela medida. É uma medida extraordinária, porque é uma medida que ajuda todas as famílias, todas as crianças, quer elas frequentem o ensino público, quer frequentem o ensino privado. É uma forma de ajudar as famílias e é uma forma de dar um sinal a essas mesmas famílias que em Castelo Branco são acolhidas, que em Castelo Branco são consideradas e que em Castelo Branco têm oportunidades. Mas não nos ficamos por aqui, porque também ao nível das creches a Câmara Municipal deu um forte apoio às famílias. Foram 460 mil euros que nós devolvemos às famílias ao longo deste mandato, às famílias que tinham crianças em creche. É um número significativo, é dinheiro público, é verdade, mas é dinheiro público que é distribuído pelas pessoas e que, entre outras coisas, vai dar melhores condições de vida a essas pessoas e, ao mesmo tempo, vai gerar também novas dinâmicas ao nível do consumo e ao nível daquilo que é a dinâmica económica do território. Mas, para irmos ainda mais longe e para termos outra perspectiva para as famílias e para aqueles que aqui residem, decidimos também, de forma gradual, devolver o IRS. Começámos em 2022, prolongamos em 2023 e chegamos a 2024 com cerca de 6 milhões de euros devolvidos às famílias através do IRS. Foi 1,5 milhão em 2022, 2 milhões em 2023 e cerca de 2,5 milhões em 2024. Em 2025, cujos reembolsos ou acertos do pagamento será feito em 2026, estimamos que aquilo que vamos devolver às famílias se situa cerca de 3 milhões de euros. Ou seja, a Câmara Municipal olha para as famílias, a Câmara Municipal olha para as famílias como fundamentais para o desenvolvimento do território e, obviamente, quando estamos a falar de crianças que frequentam o pré-escolar ou o primeiro ciclo do ensino básico, estamos a falar de famílias jovens que para nós são fundamentais neste território e para o desenvolvimento deste território. Mas não esquecemos aqueles que têm mais idade, porque é também importante olhar àqueles que têm uma longa vida de trabalho, àqueles que durante muito tempo contribuíram para o desenvolvimento e para a riqueza de Castelo Branco. E foi também por essa razão que investimos, por exemplo, no apoio à construção de estruturas residenciais para idosos. Atribuímos 250 mil euros à Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco. Atribuímos cerca de 500 mil euros ao Centro Social do Salgueiro do Campo. Estamos a trabalhar também com outras instituições particulares de solidariedade social, no sentido de lhes dar condições para que possam acolher aqueles que têm mais idade e que precisam de apoio e de apoio social. Foi também por essa mesma razão que nós estamos a transformar o Centro de Noite do Lariçal do Campo numa estrutura residencial de idosos. Foi a Câmara Municipal que tomou a iniciativa de lançar o projeto. E que vinha de uma situação muito complicada, uma situação muito complicada. Era uma instituição que tinha os seus dias contados, não houvesse por parte da Câmara Municipal esta atenção e esta decisão. Portanto, aquilo que estamos a fazer é olhar para o território no seu todo, é olhar para aqueles que aqui vivem, é apoiar aqueles que aqui vivem, dar-lhes melhores condições de vida e, ao mesmo tempo, dar-lhes esperança e dar-lhes futuro. Já que nos apontou também, e podemos entrar aqui com mais 2 tópicos, um deles é a saúde, não sendo uma competência direta da responsabilidade do município, no entanto, Castelo Branco andou à frente. Precisamente porque aquilo que é a nossa estratégia é uma estratégia abrangente. É uma estratégia que vai da educação à saúde, ao emprego e também à criação de melhores condições para a vida em comunidade. No que diz respeito à saúde, nós tomamos duas decisões que, do nosso ponto de vista, são fundamentais. A primeira decisão é a decisão de construir um novo centro de saúde em Alquinhas. O Centro de Saúde de Alquinhas atual, como sabemos, é um centro de saúde que não oferece as condições adequadas. Primeiro andar? E com primeiro andar, seja para os profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros e auxiliares, seja também para os utentes. E nós entendemos, e estavam atribuídos cerca de 250 mil euros para fazer obras de reabilitação que não resolveriam problema nenhum. E nós aquilo que resolvemos foi fazer um novo centro de saúde. Ele está praticamente com
concluído. Esperamos que até final deste mandato ele esteja totalmente concluído para depois poder acolher médicos, poder acolher enfermeiros, poder acolher os diferentes profissionais e, sobretudo, poder acolher os doentes em melhores condições para serem tratados, para serem ouvidos e, às vezes, para conversarem também um pouquinho com aqueles que têm por missão tratar da sua saúde e da melhoria da sua saúde. Mas também em Castelo Branco fizemos investimento. Havia um projeto para a criação de unidades de saúde familiar. Era um projeto que estava estagnado. Era um projeto que estava, digamos assim, na gaveta, que não andava para a frente nem para trás. Porquê? Por ausência de instalações onde a nova unidade de saúde familiar pudesse desenvolver-se. Aliás, estavam previstas 2 unidades de saúde familiar. E nós, mais uma vez, tomámos a iniciativa e nós, mais uma vez, encontramos soluções. E a solução que encontramos foi uma solução que estaria praticamente à vista de todos. Nas Violetas houve uma clínica que estava fechada há bastante tempo e que nós decidimos alugar. Alugar a clínica para que a unidade de saúde familiar aí pudesse começar a trabalhar, pudesse desenvolver um projeto que é um projeto diferenciado e pudesse dar resposta aos utentes de Castelo Branco. Mas não ficámos por aqui, mais uma vez. E aquilo que fizemos, ao mesmo tempo, foi desenvolver um projeto para a construção de instalações de raiz na Avenida Nuno Álvares, na ex-moradia ou na ex-morada do Dr. Dias de Carvalho, para aí instalar essa unidade de saúde familiar. É um projeto que já está em construção, é um projeto que trará uma distribuição pelo território do Concelho ou pela cidade de Castelo Branco. Vai aliviar todos os outros. E que vai aliviar todos os outros. Portanto, ficamos com Santiago, ficamos com São Miguel e ficaremos com esta unidade de saúde familiar na Avenida Nuno Álvares. Mas nós temos ambição, temos visão e queremos ter futuro. E por isso, a mesma razão, estamos a equacionar e estamos a preparar a construção de uma nova unidade de saúde familiar, desta vez no bairro da Carapalha. Já temos o terreno, já temos ideias, sabemos que esta unidade de saúde familiar, em termos daquilo que é a equipa médica e a equipa de enfermagem e também de administrativos, está constituída e nós queremos complementar ainda mais esta distribuição geográfica das unidades de saúde familiar no Concelho e na cidade de Castelo Branco. Mas não foi também aqui, ou só por aqui, que nós ficamos. Nós também apoiamos o Hospital Amato Lusitano. Dentro de algum tempo faremos a inauguração de uma melhoria no serviço de psiquiatria e também de obras que foram efetuadas com o apoio da Câmara Municipal na maternidade. São 2 projetos muito importantes para o Hospital de Castelo Branco e para aquilo que é a sua ação junto dos doentes e que foram, obviamente, também apoiadas pela Câmara Municipal. A unidade de psiquiatria e o seu serviço de apoio à comunidade terá também lugar na Quinta do Moinho Velho. Temos o protocolo pronto, temos o protocolo que vai ser assinado dentro de algum tempo, de modo a que esta equipa de apoio à comunidade possa ter um espaço para trabalhar a partir dele no apoio tão importante à comunidade. Ainda no que diz respeito à saúde e ainda no que diz respeito a Alcaíns, estamos a desenvolver um outro projeto que é diferenciador em todo este território do interior. Hoje, a unidade de cuidados paliativos do Hospital Amato Lusitano funciona com alguma dificuldade. Não tem um espaço próprio, não tem um espaço direcionado para esse serviço tão importante nesta fase da vida das pessoas e, por essa mesma razão, nós, em parceria com o Seminário de Alcaíns e depois de conversarmos com a equipa dos cuidados paliativos do Hospital de Castelo Branco, começámos a trabalhar no sentido de construir em Alcaíns uma unidade de cuidados paliativos. É um projeto muito importante para Alcaíns, mas é um projeto ainda mais importante para Castelo Branco, para o nosso Concelho e para todo este território. Dar dignidade ao doente, dar condições de trabalho aos profissionais de saúde e, no fundo, e mais uma vez, dar esperança àqueles que precisam de apoio, porque a sua saúde não está nos melhores dias. E o Paulo Rodrigues, e também tenho que perguntar, porque ao crescer a rede, aumentando a porta da oferta, como é que se atrai médicos? Vamos lá Também há aí ver. uma proposta. Aquilo que eu acredito é que nós temos que criar as condições. Temos que criar as condições para que as coisas possam acontecer. O Centro de Saúde de Alcaíns, o novo Centro de Saúde de Alcaíns, acredito, terá também constituído uma unidade de saúde familiar. Aliás, tem sido nesse sentido que eu tenho feito conversa com o Conselho de Administração da ULS, de modo a que haja um incentivo para a atração e fixação de médicos e haja, obviamente, a criação de melhores condições para que as equipas possam trabalhar e, por essa via, acredito que podemos atrair mais profissionais de saúde. Relativamente à unidade de cuidados paliativos, o projeto é de tal modo importante e o projeto é de tal modo desafiador
que eu tenho a certeza absoluta que as equipas se irão constituir, elas já existem, aliás, a doutora Isabel Duque é uma referência naquilo que diz respeito aos cuidados paliativos na nossa região, mas também fora da nossa região. Ela tem equipa, está a constituir equipa, agora precisa de condições para poder trabalhar mais, para poder trabalhar melhor em prol dos doentes que precisam dos seus cuidados. A equipa é de excelência, as instalações, infelizmente, não são as adequadas e é nesse sentido que nós estamos a trabalhar e é essa a resposta que pretendemos dar. Pergunto-lhe porque o nosso tempo também continua. Vamos à mobilidade. Implementou-se um novo sistema de mobilidade, quer urbano, quer mesmo em todo o concelho. Já foi alvo de ajustes e a minha pergunta é: o futuro é para continuar? Esse projeto de mobilidade é um projeto muito importante e reflete, mais uma vez, aquilo que tem sido a ação do Executivo relativamente àqueles que cá vivem. Nós criámos a Autoridade Municipal de Transportes. Com a criação da Autoridade Municipal de Transportes, criámos ou melhorámos aquilo que é a rede de resposta no Concelho de Castelo Branco e tomamos também aqui algumas medidas que são medidas importantes. Em primeiro lugar, a diminuição do valor do passe na cidade de Castelo Branco. Hoje, os cidadãos pagam apenas 10 euros pela utilização de um passe mensal no Concelho, na cidade de Castelo Branco. Na área metropolitana. Muito menos do que na área metropolitana, exatamente, muito menos. Depois, reduzimos também, porque o território, o Concelho é mais do que a cidade de Castelo Branco, reduzimos o preço dos passes no Concelho. E mais do que isso, porque existem localidades isoladas, localidades onde é difícil chegar um transporte coletivo, um autocarro, implementámos aquilo que chamamos o transporte a medido, o transporte a medido, a pedido. E foi por essa mesma razão que contratualizámos com os táxis o transporte dos cidadãos do seu local de residência, onde não passam os autocarros, para o local onde esses autocarros passam. Iniciámos com um projeto piloto. Seria uma segunda rede. Uma segunda rede. É uma rede complementar. É uma rede que complementa aquilo que é o circuito dos autocarros. Começámos com um projeto piloto e começámos com um projeto piloto que depois se revelou extremamente importante e com enorme potencialidade para dar resposta às pessoas. Hoje o transporte a pedido está a funcionar em pleno. As pessoas já interiorizaram aquilo que são os procedimentos necessários para utilizar esse mesmo transporte e, portanto, estamos a dar por essa via resposta às pessoas e uma resposta quase individualizada e sustentada a cada uma dessas pessoas. Sem dúvida. Uma grande questão que também se coloca neste momento, e passamos já para o plano transmunicipal, ou se quiser intermunicipal, que são as grandes vias. Com a abolição das portagens, elas pagam-se, não somos nós que as pagamos, mas elas pagam-se. Pergunto-lhe porque é uma estrada que precisa já de muita pressão para ser alterada. É o IC8 e depois queremos saber também, e o senhor está diretamente envolvido na negociação e na pressão com Espanha, nomeadamente, sobre o IC31. Comecemos por um ou por outro? Vamos aos dois. Vamos aos dois, porque eles se complementam. Nós também queremos que Castelo Branco seja um território de oportunidades ao nível do turismo e entendemos que as vias de comunicação e a mobilidade têm uma importância fundamental nesse aspecto. Esteve aqui em Castelo Branco, tivemos o prazer de receber em Castelo Branco um Conselho de Ministros liderado pelo ex-Primeiro-Ministro António Costa. Durante esse Conselho de Ministros, mais uma vez, eu tive a oportunidade de dizer ao ex-Primeiro-Ministro que seria extremamente importante, aliás, seria fundamental, que o IC31 se concretizasse em perfil de autoestrada. Felizmente que tivemos a compreensão e tivemos o apoio do Sr. ex-Primeiro-Ministro. Essa decisão... Que no dia em que se realizou uma reunião entre os membros do Governo e os autarcas do distrito de Castelo Branco, ficou decidido que o IC31 se concretizaria em perfil de autoestrada. Entretanto, mudou o Governo. E com a mudança do Governo, muitas vezes mudam as prioridades. E nós também aqui tomámos a iniciativa. Conjuntamente com a Espanha, criámos a Aliança Territorial Europeia, que engloba o nosso território, a Beira Baixa, e também o norte da Extremadura,
no sentido de criar um lobby de pressão junto do Governo da Extremadura, mas também junto do Governo de Portugal, para que o IC31 não ficasse esquecido. É esse trabalho que temos vindo a fazer, com reuniões em Portugal e com reuniões em Espanha, também com reuniões com os membros do Governo. Sei que no Orçamento de Estado consta uma verba de cerca de 1 milhão, ou pouco mais de 1 milhão de euros para o IC31. Isso, obviamente, não resolve este problema, não dá resposta a este problema. Nós não ficaremos quietos, porque nós, quer o partido do Governo seja do Partido Socialista, quer seja de outro partido qualquer, mantemos a mesma postura em defesa da nossa região e em defesa daqueles que aqui vivem. É pressão, é o indicar objetivos e é também alertar para a necessidade de concretizar esses objetivos. O IC8, como dizia o Paixão, é também uma via estruturante. É aquela que nos aproxima do litoral. E o litoral. De Coimbra e do litoral. Eu digo Coimbra porque são os hospitais, é uma das formas que todos recorremos. De recorrermos. É uma via, como dizia, estruturante. É uma via que intensificou muito o trânsito nos últimos anos e é uma via que se tornou perigosa por essa intensificação do trânsito e também por alguns erros de construção que hoje, que na altura eram perfeitamente, se calhar, normais, mas que hoje são quase inadmissíveis. E é por essa mesma via que nós também, por essa mesma razão que nós também entendemos que relativamente ao IC8 também deve haver uma atenção e também deve haver uma intervenção. Mas nós somos de focos e nós somos de objetivos. O nosso objetivo imediato é o IC31, o nosso objetivo secundário ou seguinte será o IC8. Porque temos consciência, até porque temos essa experiência, que não se faz tudo ao mesmo tempo, que não é possível fazer tudo ao mesmo tempo. E por essa mesma razão direcionamos esta vontade e este input primeiro para o IC31, não esquecendo e sinalizando, obviamente, também o IC8. Sr. Presidente, pergunto-lhe porque já a nossa conversa passa, não damos conta, e vou-lhe pedir que na noite eleitoral os resultados vão ditar respostas, situações. A minha pergunta é muito simples e direta. Tem linhas vermelhas para esta noite, para o resultado? As nossas linhas vermelhas é a construção de um território. Como dizia, não somos daqueles que passamos o tempo a dizer mal, não somos daqueles que passam o tempo a criticar, somos daqueles que definem objetivos e que encontram estratégia para concretizar esses objetivos. Há uma coisa que eu quero recordar. No dia da tomada de posse, eu não tinha feito uma reunião com o Presidente da Câmara cessante. Os compreendo porque é que isso não aconteceu. Compreendo que o ex-Presidente da Câmara não tinha nada para nos dizer. Não tinha projetos, não tinha estratégia e não tinha um objetivo e não tinha uma visão para o território. Foi isso que nós construímos ao longo destes 4 anos. Mas o nosso trabalho não se esgotou nestes 4 anos. O nosso trabalho não se esgota nestes 4 anos, porque um território e o seu desenvolvimento é um processo em continuidade. Ao longo destes 4 anos fizemos projetos, iniciámos obras, lançámos concursos para obras, iniciámos obras, algumas conseguimos-las concluir neste período de tempo e há outras que, obviamente, ficarão para serem concluídas nos próximos anos. Obras que já estão no terreno, obras que estão em projetos que são projetos, mas que serão futuro. E de projetos do futuro, falo-lhe, por exemplo, do pavilhão multiusos, mas falo-lhe também que irá dinamizar a área empresarial, a área desportiva e também a área cultural do Concelho de Castelo Branco, descentrando também aquilo que tem sido uma política de encostar tudo para a zona de lazer ou para a zona das escolas, trazendo um pavilhão multiusos para o espaço entre a linha do Caminho de Ferro e o Parque do Barrocal, e eu acredito que será um equipamento fundamental e estrutural para o desenvolvimento deste território. Mas também na outra parte da cidade, na parte norte da cidade. Há poucos dias aprovámos o início de um processo que é extremamente importante, que é a construção de uma nova urbanização a norte da cidade, a urbanização da Cheira. Estamos a dar os passos iniciais, mas Castelo Branco, desde 2011, que não tem uma nova urbanização. O crescimento de Castelo Branco está condicionado por esta falta de iniciativa, por esta falta de visão do presente e desta falta de visão para projetar o futuro. Entendemos que esta nova urbanização é fundamental para o desenvolvimento da cidade e é fundamental também para dar oportunidade para que outros aqui possam vir morar, para que outros aqui possam vir a fazer a sua família. E também nesse espaço da cidade, próximo da Quinta Pires Macho, ou melhor, no Vale da Europa ou Quinta do Jardim, vamos apresentar dentro de em breve um projeto que será estruturante, que é o concurso de ideias que fizemos para esse espaço. Um concurso de ideias que nós sinalizamos com projetos e referenciamos no caderno de encargos projetos muito importantes.
um centro de ciência viva. Não apenas um centro de ciência viva porque possa ser visitado, mas um centro de ciência viva que possa fazer investigação. Investigação direcionada para a alimentação, um centro de ciência viva on health, e onde já estamos a trabalhar para envolver uma grande entidade de referência na área da medicina e também da veterinária em Portugal. Será um centro de ciência viva que terá um parceiro local fundamental, que é o Dr. Eduardo Pereira, que no fundo é o mentor desta ideia e o mentor deste projeto, mas que se complementará nesse mesmo espaço com um pavilhão direcionado para a prática da ginástica e das artes e dos desportos individuais, nomeadamente o judo e também o karatê, e que depois terá toda a envolvência dos seus cerca de 17 hectares com equipamentos desportivos, com zonas de lazer e com zonas que podemos desfrutar do território, que podemos desfrutar da natureza. São, portanto, projetos estruturantes, são projetos de futuro. E ainda para a Quinta Pires Marques, estamos a concluir, aliás, já está concluído o projeto para uma nova creche. Eu há pouco não falei das creches, não falei da creche das Violetas, essa creche está num estado avançado de construção, não falei da creche das Violetas e também não falei da nova creche da Quinta Pires Marques e não falei da nova creche que irá nascer em Alcaínhos. Como lhe dizia, os projetos vão se ligando, aquilo que é uma estratégia de desenvolvimento para o território não se quebra com o fim de um mandato autárquico, antes, pelo contrário, ele continua para além desse mandato autárquico, porque estes projetos são projetos de continuidade e são projetos de futuro. Vou-lhe pedir que aproveite este tempo que nos resta para se dirigir ao seu eleitorado e convencer das razões que o trazem a esta candidatura. Estimadas e estimados albicastrenses, aproveito este momento para pedir o vosso apoio e para pedir o vosso voto. Estou a apresentar-me novamente em eleições. Conhecem-me, sabem que sou resiliente, sabem que sou trabalhador, sabem que sou de confiança. E sabem também que temos um projeto para Castelo Branco, um projeto que não se esgota nos 4 anos de um mandato, um projeto que vai para além desses 4 anos de mandato. Nestes primeiros 4 anos estivemos a construir esse mesmo projeto, estivemos a lançar as linhas bases para o seu desenvolvimento. O projeto é um projeto maior, é um projeto que visa dar melhores condições de vida aos albicastrenses, dos mais jovens aos maiores, é um projeto que visa atrair emprego, é um projeto que visa criar dinâmica económica no concelho de Castelo Branco. Um território faz com todos, faz com os seus cidadãos, faz também com aqueles que nos visitam, faz com aqueles que aqui querem investir. E é nesse sentido que nós também estamos a trabalhar. É nesse sentido que nós saímos das portas do nosso concelho ou do território do nosso concelho e vamos à procura de investimento, seja em Geneve, seja em Paris, seja noutros territórios que podem ajudar Castelo Branco a crescer. Para que isso seja possível, preciso do vosso apoio. Preciso de continuar a contar com o vosso apoio, preciso de continuar a contar com o vosso incentivo e preciso de continuar a contar com a vossa compreensão. Não nos vamos distrair com aqueles que só sabem dizer mal. Não nos vamos distrair com aqueles que só sabem deitar abaixo. Porque aqueles que dizem mal e aqueles que dizem mal, que deitam abaixo, verdadeiramente não têm um projeto estruturante e um projeto de desenvolvimento que é aquilo que Castelo Branco e os albicastrenses precisam. Acreditem em vós, podem acreditar em mim e eu estou disponível para continuar a trabalhar em prol de Castelo Branco e em prol do nosso desenvolvimento. Bem-ajam. Esgotámos o nosso tempo e, portanto, agradecer-lhe a sua presença e dizer-lhe que vamos continuar nesta caminhada das autárquicas 2025 com as grandes entrevistas aos candidatos às câmaras municipais do distrito de Castelo Branco.